Queridos irmãos, vocês têm lido a Bíblia todos os dias? Vocês têm tido uma vida com comunhão com Deus? Você tem orado pelas pessoas que perseguem você? Nossa, essa foi pra irmãzinha lá, ó. Vamos ver se agora ela aprende. Uau! Que palmada ungida bem na cara do meu esposo. Tá ouvindo, amor? Escuta, pastor, escuta. Ó. Nossa, fulaninha devia estar aqui pra ouvir isso. Ela devia estar aqui. Isso mesmo, pastor? Amém? Eu tenho certeza que você, assim como eu, também já passou por isso de estar num culto, ouvir um irmão pregando ou o pastor, e aí ele fala determinada coisa e você pensa, nossa, como aquele irmão precisaria estar aqui pra ouvir isso. Bom, e muitas vezes quem mais está precisando ouvir da palavra somos nós mesmos. O fato é que a salvação é individual, por mais que muitas vezes a gente pense, aquela pessoa realmente devia estar ouvindo isso, mas a gente vai para a igreja para poder ouvir a voz de Deus e poder prestar um culto ao Senhor. Então, se a pessoa que foi escolhida para passar a mensagem lá, ela não está falando para o outro, ela está falando diretamente para você, movida pelo Espírito Santo. Bom, eu sou péssima em matemática, mas você já parou pra pensar que se você vai na igreja em média 3 vezes por semana, isso dá uma média de mais ou menos 6 horas por semana, o que equivale a 12 vezes por mês e mais ou menos 24 horas por mês. Se você está na igreja um ano, significa que você já foi 144 vezes no ano na igreja e você passou uma média de 288 horas ouvindo o culto. Digamos que você está na igreja há 5 anos. Isso significa que você já foi 720 vezes ao culto, 1440 horas. Mas você está há 10 anos na igreja. Então, significa que você já foi 1440 vezes na igreja. E uma média de 2.880 horas. Então, esse é o tempo que nós passamos na igreja, sem contar o tempo que nós passamos em casa, lendo a Bíblia e em comunhão com Deus. O tempo que nós deveríamos passar em casa, ouvindo a voz de Deus e lendo a Bíblia. Então, quantos sermões você já ouviu? Qual é a diferença que eles fizeram na sua vida? Muitas pessoas dizem, mas eu estou na igreja 40 anos. Tá, mas que diferença fez na vida da pessoa? Sabe, quanto mais a gente está perto de Deus, mais e mais o menor pecado se torna o pior deles. Quando nós realmente abrimos nosso coração a ouvir a voz de Deus e entender o plano dele da nossa vida, não é possível a gente permanecer como a gente sempre foi. Mas isso não acontece porque eu quero ou porque você quer. Isso acontece como resultado da devoção e entrega. Sabe, a nossa vida pode ser um tremendo exemplo de consagração dentro das 4 paredes do templo da congregação. As nossas obras podem ser melhores do que de todos, e as nossas palavras difíceis e eloquentes podem despertar a admiração de várias pessoas. A questão é, será que o Salvador é tão real na minha vida como são os meus pais e os meus amigos? Será que eu conheço a Deus como uma presença diária na minha vida? Ou apenas eu penso em Deus como alguém presente nas reuniões e nos cultos? Toda nossa religião se torna uma coisa superficial se não é movida pelo amor. Se não haver um relacionamento concreto entre eu e Deus, a nossa vida se torna algo vazia e oca. É como se por aí você encontrasse seus amigos e aí eles perguntassem pra você, ué, por que é que você não bebe? É que é norma da minha igreja, a minha religião proíbe, então por isso eu não bebo. E o problema é que muitas vezes a vida toda é levada desse jeito. É a religião, é as normas, é a igreja que proíbe, mas e Jesus? Onde é que ele fica nisso tudo? O que será que ele sente vendo as suas atitudes muitas vezes? Sabe, é justamente isso que tem que acontecer no nosso relacionamento com Cristo. Andar com Deus é ter Ele presente em todos os dias da nossa vida. É consultá-lo antes de tomar alguma decisão, antes de iniciar um namoro, antes de entrar em algum lugar, antes de comprar alguma coisa. Você consegue perceber? A nossa vida com Cristo não se limita apenas a uma congregação, a uma religião.
Fazemos ou deixamos de fazer, comemos ou deixamos de comer, vestimos ou deixamos de vestir determinadas roupas por amor a Cristo. É um amor tão grande que nós não temos coragem de vê-lo sofrer. Apesar de muitas vezes nós darmos uns escorregões e uns tropeços, mas se nós estamos seguros nos braços de Deus, não tem como nós cairmos. Querido, você já errou alguma vez na sua vida? Bom, isso é óbvio que sim. Mas você não precisa viver atormentado com isso por tanto tempo. Olhe para a cruz de Cristo. A queda foi tão grande que não resta força em você para poder erguer a mão e pedir ajuda. Não se preocupe, apenas olhe. Olhe no alto daquela montanha, o seu Salvador, morrendo lentamente por amor a você. Olhe para Cristo. Ali sim, tem salvação, tem amor de verdade e você vai se sentir cheio na presença do Senhor. O livro de Marcos, no capítulo 8, e o verso 34 diz assim: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ali no verso 36, pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, entrarmos com o coração aberto e contrito diante da presença de Deus, a fim de ouvir a voz dele e entender o plano dele para a nossa vida. Querido, muito obrigada pela companhia mais uma vez, que Deus te abençoe muito e no próximo vídeo nós nos encontramos novamente.